Oi famílias, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da leitura no desenvolvimento das nossas crianças, tá? As experiências iniciais de aprendizado que a gente tem acontece em casa nos 3 primeiros anos de vida da criança e elas são muito importantes. Com a leitura, aumenta o vocabulário das crianças e este crescimento está diretamente relacionado ao desenvolvimento escolar, que a gente vai ver os resultados, né, de todo esse processo quando a criança chegar lá no primeiro ano, lá no ensino fundamental. Tudo que acontecer da criança, na verdade, desde quando ela está na barriga da mãe até chegar nesse período, quando ela fizer 6 anos, que vai ser o período para ela se alfabetizar, faz parte do desenvolvimento e é muito importante para esse momento da alfabetização. O vocabulário ajuda as crianças a pensar e aprender mais coisas sobre o mundo, sobre elas mesmas, sobre o lugar onde ela vive, coisas do cotidiano. É muito importante esse aumento de vocabulário das crianças conforme elas vão crescendo. E existem vários tipos de leitura, na verdade, mas eu vou apresentar para vocês hoje 2 tipos de leitura. A gente tem a leitura compartilhada. O que seria uma leitura compartilhada? Você, mãe, pai, vó, tio, tia, a pessoa que for ler com a criança, for ler a história para a criança, vai colocar a criança do lado e vai apresentar o livro para a criança, né? Então, ó, a gente vai hoje ler essa história. Esse aqui é só um livro ilustrativo porque é um dos que eu tinha aqui em casa. Vai falar o nome da história, a galinha ruiva, né? Vai apresentar para a criança o autor do livro, a editora. São coisas que são importantes, né? Mais pra frente, para elas entenderem que todo livro foi escrito por alguém. E se na capa do livro lá dentro tiver escrito quem foi o ilustrador, vocês podem dizer o nome do ilustrador, porque elas vão ter depois adquirir esse hábito de saber o autor do livro, o ilustrador do livro, a editora que fez o livro. Isso tudo é muito importante. Então você vai lá começar a história. Você mostra para a criança o livro e você já começa, até mesmo antes de começar a ler, você já vai apresentando, ó. E vai vendo o que a criança já sabe ou não sobre essa imagem que ela tá vendo, né? Então a gente tem, que animal é esse? Ela já vai identificar. Ah, é a vaca, a galinha, o galo, né? O moço ou o homem, elas vão falar lá. E aí vocês vão começar a leitura com as crianças. Quando vocês começarem a ler, vocês vão passar o dedo conforme as palavras que vocês estão lendo. Então, ó, a galinha ruiva, Floresbella, vivia com os seus pintinhos em uma linda fazenda, repleta de animais. E vai fazendo isso com todo o livro. Assim, elas vão pegar esse hábito e vão entender que a leitura sempre começa da direita para a esquerda. Sempre da direita para a esquerda. Ela vai começar a identificar que existem letras, tamanhos de letras, a impressa do livro, né? Que isso tudo é importante para elas conhecerem mais para frente. E assim vocês vão lendo todo o livro para ela até o fim, certo? Existe também a leitura dialógica. O que seria essa leitura? É uma leitura que você, na verdade, vai criar a história. Pode sempre e deve pedir ajuda da criança. Então você vai começar lá. Ah, era uma vez um passarinho verde. Esse passarinho vivia numa árvore grande, cheia de folhas,
que também era verde e tinha o caule. E lá na árvore o passarinho fez um ninho. Vamos dar um nome para esse passarinho? E a criança vai te ajudar a falar o nome, o lugar onde ele vive, se vai ter ovo no ninho, se vai ter ovo no ninho. Tudo isso faz parte e é de grande crescimento de vocabulários e de desenvolvimento para as crianças, o que é muito bom. Aí assim, ler consiste na capacidade de você extrair a pronúncia e o sentido de cada palavra, o que é muito importante. Por isso é muito bom esse vocabulário amplo, com bastante conhecimento de palavras, para ela ter um vocabulário e saber o significado das palavras, saber que uma coisa significa aquilo e outra coisa significa outra coisa, e é muito importante. E o maior objetivo que a gente tem na leitura é a compreensão das palavras. É para isso que a gente lê, para compreender as palavras, tá? Todo esse processo que se inicia desde que a criança ainda está na barriga da mãe. Então, tudo que acontece com a criança desde quando ela ainda está na barriga da mãe, ela tem na memória. Então, se você acostumou a ler um livro para criança durante a gravidez, por exemplo, né? Você leu um livro ou cantou uma música ou escutou uma música, ou até mesmo a voz da mãe ou a voz do pai ou a voz de alguém que estava sempre perto. Você percebe depois que a criança nasce que ela resgata aquela memória, né? E ela se lembra daquilo. Porque lá na barriga já está lá o desenvolvimento do cérebro da criança, que já vai absorvendo todas essas informações. E aí esse processo vai desde a barriga da mãe até quando a criança completar 6 anos, que é a idade correta e certa, onde o cérebro já está todo preparado com tudo isso que foi desenvolvido lá desde a barriga da mãe, para receber essas informações, para ela ser alfabetizada. O hábito de ler diariamente para as crianças só ajuda em toda essa estimulação para o desenvolvimento das nossas crianças. Geralmente, as crianças gostam de ler o mesmo livro, ou assistir o mesmo desenho, ou ouvir a mesma música. Isso é normal, é das crianças, né? O que você pode fazer conforme isso vai acontecendo? Leia para a criança a mesma história. 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias. Só que vai chegar um período que você vai falar para a criança, você hoje vai contar a história para mim. Entrega o livro na mão dela e você vai perceber que ela vai fazer igual você. Porque eles agem por imitação, né? Eles estão absorvendo tudo que acontece ao redor deles, com eles, e eles vão fazer por imitação. Então ela vai falar para você o nome do livro, ela vai abrir, vai perguntar para você, olha, que animal é esse? Ela vai passar o dedinho e vai contar a história do jeito que ela memorizou, do jeito que ela lembra. Lógico que ela não sabe ler ainda, mas ela vai passar o dedinho exatamente como vocês faziam quando vocês estavam lendo juntos. E com a história dialógica é a mesma coisa. Vocês podem falar, olha, hoje você vai inventar a nossa história. Então a criança vai, às vezes ela vai contar a mesma história que você, né? Mas isso é bom porque você percebeu que ela absorveu todo aquele conhecimento, tá? Existem vários tipos de livro que você pode apresentar para as crianças, né? Eu tenho aqui alguns, Tem gibi, que você pode fazer da mesma forma. Você pode ler a história que está aqui, ou você pode inventar uma história com aquela imagem, né? Tem esse livro aqui bonitinho, que eu acho esse livro uma graça, que é da Cecília Meirelles, que é daqueles do Itaú, que você pede pro Itaú e eles mandam para você, acho que são 2 por ano, se eu não estou enganada, né? Do Itaú Social, que é como se fosse um poema, é um poema na verdade, e é a coisa mais fofinha do mundo esse livro. Tem aqueles livros assim mais coloridos, e esse aqui no caso ajuda muito a criança a conhecer os sentimentos, de que ela pode ficar triste,
de que ela pode ser feliz, de que ela pode ficar com raiva, porque as crianças também sentem raiva, porque elas podem ficar com medo, mas isso tudo é um sentimento que a gente tem, todo mundo tem, e que com o tempo ela aprende a dominar esse sentimento. E eu tenho um aqui também, ó, que é um livrinho quebra-cabeça. Então você vai começar, você lê com a criança, vamos descobrir então qual é o porquinho, e aí você vai montando o quebra-cabeça com a criança. Ou deixa ela montar, que é o que é mais importante, né? Deixa ela montar, se ela pedir a sua ajuda, você ajuda, né? As peças são grandes, é de madeira, é bem legal. E aí você, olha, pronto, conhecemos os porquinhos que estavam faltando lá da história. Incentivem sempre a leitura, a apresentação de novos livros, né? A gente vai colocar no nosso blog da escola, vai começar a disponibilizar para vocês alguns livros em PDF mesmo, para vocês poderem ler com as crianças, né? Outros tipos de livro, porque pra gente, quem já lê todos os dias é uma ótima, que vai aprimorar mais, vai ter mais livros, trazer mais coisas para as crianças. E para quem não tem muito esse costume de ler, vai iniciar, porque é uma coisa que é muito importante e que vai fazer toda a diferença para a criança lá na frente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, acho que eu falei muito. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, depois se quiserem me perguntar alguma coisa, ou quiser falar alguma coisa, ou que eu indique algumas coisas, eu tô aberta aí, a gente tá lá no grupo, e no horário que tiver lá aberto pra gente trocar essas ideias, a gente troca essas ideias, é bem importante, tá bom? Então, um beijo e até a próxima, tá bom?